Fala, nação atleticana! Vamos para mais um pré-jogo do Pra Cima Cap. Seja muito bem-vindo, salve, salve para os inscritos. É para você que está me vendo aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo também. Se você puder se inscrever no canal, curtir os vídeos tanto do pré-jogo como do pós-jogo, isso ajuda, fortalece o canal, né? O YouTube ele expande mais, acha que o conteúdo é mais legal e ele faz a propaganda maior. Beleza? Vamos falar dessa final antecipada contra a Chapecoense. Mas antes de tudo, a gente precisa falar dessa rodada que até agora está sendo maravilhosa para quem não está no G4. Né? Criciúma empatou, Goiás e Curitiba empataram. Vamos ter o nosso jogo, né? Que vai ser amanhã às 9h35. Vila Nova e Remo empataram. Vamos ver como que vai ser o jogo daqui a pouco. Novo Horizontino e Ferroviária. Mas se o Atlético ganhar amanhã, o Atlético entra, né, vai para os 39 pontos e fica muito próximo, né, da gente fica a 2 pontos da Chapecoense. Aí o torcedor atleticano tem que jogar a vida contra o Vila Nova, né? Mas amanhã é uma final. O Atlético nunca venceu na Arena Condá. Mas sempre tem uma primeira vez e tudo pode acontecer, porque o Atlético vem jogando bem, o Atlético deu uma embalada boa, né? E amanhã é o jogo, amanhã é uma final, e eu já estou aqui já bastante ansioso e vamos ver o que vai rolar, né? Estou aqui com a minha camiseta, deixando bem claro que para mim esse escudo aqui, ó, é o mais bonito, é o melhor, né? Sou meio saudosista, mas esse escudo aqui, ó, é o melhor que a gente teve. Vamos falar desse jogo, né? O Atlético já mostrou os relacionados. Tem a volta aí, né, de Raul e Léo Pelé. Acredito que tem que continuar ali com a Aguirre, né? O Arthur Dias volta, tem que colocar o Arthur Dias. Teran, infelizmente, não vai jogar, porque, né, foi expulso. E vim com o Esquivel, né? Mas vamos, né, dar o crédito, né, ao canal Trex. Ele deu mais ou menos uma escalação que pode acontecer com o Dudu na ponta esquerda, né, o Mendonça voltando para o time. Mas posso falar uma coisa para você? Do jeito que o Odair Helman é de passar pano para umas cobras criadas que a gente tem aí, eu não duvido nada dele colocar o Léo Pelé junto com o Arthur Dias e a Gui e jogar o Esquivel como lateral esquerdo, como ala. Não duvido nada se acontecer isso amanhã, tá bom? Porque ele vem fazendo isso, que, na minha opinião, Renan Peixoto tem que dar mais minutagem para ele, e ele coloca o cara às vezes na fogueira e às vezes dá certo. Né? Para mim, o primeiro substituto do Kevin Viveiros tem que ser o Renan Peixoto e não o Allan Kardec, mas algumas vezes sempre foi o Allan Kardec e não o Renan Peixoto. Mas vamos falar desse jogo, né? Estamos também com algumas. Filipinho não vai jogar, o Teran infelizmente não vai jogar. Aí dando, né, uma ênfase, né, o canal Trex soltou hoje, né, no programa de manhã que eles fazem, que pode ser esse time, né, Dudu ponta esquerda, Viveiros na frente, atacante, ponta direita o Speed Mendonça, aí vai jogar ali 2 volantes, né, o Zapelli vindo de trás criando o jogo, Zapelli e Patrick, daí os 3 ali, né, o que eu acho que ele tem que ir, né? Com Aguirre, Arthur Dias e Esquivel. Aí na lateral direita o Gaston Benavides e eu acho que ele vai vir com o Derek. Mas, como eu te falei, ele pode mudar, ele pode muito bem colocar o Léo Pelé e colocar o Esquivel como lateral esquerdo. Mas vamos ver o que vai rolar. É uma final, né? O Atlético não pode mais dar bobeira, pelo que o Atlético fez no primeiro turno. O Atlético já ficou quase 8 jogos sem vencer uma partida. O Atlético está embalado, né? As últimas 4 partidas
né? Ele conseguiu 3 vitórias e 1 ponto. Amanhã a gente precisa ganhar. O Atlético nunca ganhou na Arena Condá, mas sempre existe uma primeira vez, rapaziada. Sempre existe. E se Deus quiser, eu acho que o Atlético pode ganhar, porque o Atlético vai jogar na transição rápida, né? No contra-ataque, né? Kevin Viveiros ali jogando muito. Tomara que ele faça gols. Amanhã a gente não pode ter erros, né? Tanto o Atlético tem melhorado ali na parte aérea, mas amanhã a gente não joga, a gente não vai jogar com o Terã. O Terã ia ajudar muito a gente, mas eu acredito que a gente pode vencer. A gente só não pode perder esse jogo, senão a gente fica a 8 pontos da Chapecoense, e aí a gente vai complicar, porque a gente vai ficar 8 pontos da Chapecoense e 7 pontos do Criciúma. Então vai, vai ficar complicado. Então amanhã é uma final, o Atlético não pode, e o Atlético, eu acho que agora, se o Atlético vencer, aí o Atlético entra na briga para dar esse algo a mais aí, a gente sair dessa briga de meio termo da tabela. A tabela ajudou a gente pra caramba, né? Tá sendo uma rodada muito boa. E o Atlético precisa fazer a parte dele, né? E ver o que a gente vai vir fazer para domingo, né? No jogo contra o Vila Nova, né? Já saiu o check-in, você sócio, já faz seu check-in, porque contra o Vila Nova, às 19 horas, eu vou estar lá e a gente precisa vencer também. Mas o jogo hoje é contra a Chapecoense, é uma final antecipada, a gente precisa vencer. Chapecoense também vem com seus desfalques, né? Se não me engano, acho que vai jogar com 2 desfalques, um por causa da expulsão e um que também tomou o terceiro amarelo. Eu acho, eu vou dar uma apurada ainda, né? Dei aí uma ênfase, né, ao canal 3, o Trex. Ele soltou mais ou menos a escalação que pode acontecer amanhã, mas não duvido dele voltar com o time com o Léo Pelé. Eu não duvido, porque o Odair Helman ele gosta de bancar a boleirada. Né? E lembrando que até a lesão do Léo Pelé, o Léo Pelé era o capitão do time. Então vamos ver se ele vai dar, vamos ver se ele vai ter peito para bancar esse banco do Léo Pelé. Eu acho que tinha que pegar banco, né? O time que está ganhando não se mexe. Essa é a minha opinião. Fora os desfalques, eu acho que o Atlético vem jogando bem, né? O Atlético melhorou, né? Tá na briga. E se vencer amanhã, a gente está mais na briga ainda. Daí a gente vai colar tanto na Chapecoense como no Criciúma. Né? Uma diferença que já foi 10 e 11 pontos. Aí a gente vai tirar uma diferença de 2, 3 pontos. Então amanhã é uma final, não tem o que fazer. O Atlético tem que vencer esse jogo, nunca venceu, mas vai vencer se Deus quiser. É um jogo que a Chapecoense tende, né, eu vejo os melhores momentos de assistir alguns jogos da Chapecoense na Arena Condá, ela vem, pressiona, né? Pressão o tempo inteiro, time muito rápido, né? E o Atlético tem que ir para cima lá. Né? O Atlético tem que. E eu acho que o Atlético, do jeito que o Atlético está jogando, né, transição rápida, eu acho que um contra-ataque, se o Atlético, né, acertar esse contra-ataque, a gente consegue, né, vencer esse jogo. O Atlético tem melhorado na bola aérea, e é uma dor de cabeça para o torcedor atleticano. Né? Eu tenho visto melhoras nesse time. Né? Pela emoção, né, eu também tinha que elogiar o Gaston, né, no jogo do Botafogo de São Paulo. Ele tirou uma bola em cima da linha. O Atlético, o sistema defensivo do Atlético tem melhorado, né? Escanteio, assim, bola aérea. A gente tem os nossos problemas, mas eu sinto que tem melhorado. E amanhã, gente, é uma final, não temos o que fazer, é vencer, vencer. Seja quem entrar, quem começar jogando, tem que encarar como uma decisão. E a gente precisa continuar tirando pontos, né? De quem está no G4. A rodada foi maravilhosa. O Atlético tem que jogar com personalidade amanhã. Né? Os torcedores, estou vendo uma mobilização
dos torcedores que vão para a Arena Condá, né? O Fernando aí é um cara que eu sigo ele aí no Instagram, né? Pelo que vi ali, a caravana dele estão vindo até o segundo ônibus. Então vai ter torcedor. Infelizmente eu não vou poder ir, eu vou estar trabalhando. Se fosse hoje, na segunda-feira, eu acho que eu iria. Hoje é um dia que eu estou de folga. E é uma decisão, gente. E decisão a gente precisa vencer. Jogando bem ou jogando mal. Mesmo se até jogar por uma bola, se for aquele jogo difícil, de haja coração, o importante vai ser os 3 pontos. Porque o Atlético precisa vencer. Porque o Atlético daí vai conseguir tirar uma vantagem. E aí é uma rodada, 2 pontos é uma rodada. Uma rodada que a Chapecoense com esse vacilo e o Atlético vença. O Atlético fica no G4 e está crescendo no momento certo, mas eu volto a falar, Chapecoense é um time extremamente difícil, é um dos melhores times do campeonato, né? Perdeu aí alguns jogadores para o São Paulo, se eu não me engano, um lateral direito, e perdeu também um zagueiro, se eu não me engano. E a gente precisa, vamos ver o que a gente precisa fazer. Estou confiante, né? Que eu acho que o Atlético consiga vencer. E aí, se o Atlético vencer, o Atlético embala. Por quê? Porque o Atlético é o time, folha salarial é a mais bem paga, né? É o time mais rico. E agora o time começou a melhorar. Gente, vamos ver. Amanhã vou estar aqui na minha casa torcendo, ó, comendo unha e vamos ver o que vai dar, né? Acredito que se a gente vencer, o único pior resultado é a gente perder, né? Se a gente empatar vendo a nossa colocação, um empate não é um mau resultado, mas uma vitória, gente. Uma vitória a gente consegue dar aquele up. Tamo junto, nação atleticana, né? Vamos ter fé, vamos torcer. E se Deus quiser, amanhã, lá para uma meia-noite, eu venho no pós-jogo elogiando os jogadores, que amanhã o Atlético tem que fazer uma grande partida e sair com o resultado, sair com os 3 pontos, que é importantíssimo para a gente. Já falei mais ou menos do time, né? Pelo canal aí que já soltou aí uma prévia. Né? Mas independente, gente, quem for jogar, os caras têm que jogar com raça. Os caras têm que jogar com determinação para a gente sair dos 3 pontos, porque amanhã só a vitória vale. Um grande abraço, nossa atleticana. Se Deus quiser, uma vitória, mais uma delas, né? O Atlético está me lembrando muito, né? O ano que a gente caiu. A gente estava também muito ruim, a gente estava no meio da tabela. E contra o São Caetano a gente venceu fora de casa 3-1. E aí foi um Marte, né? O Atlético aí só subiu e só foi adiante. Vai que a gente tem esse déjà vu de volta quando a Chapecoense, a gente vencer, aí a gente entra na briga de vez mesmo, né? Eu venho falando para vocês que 5 rodadas a gente falava sobre o acesso. Nós estamos a 5 pontos da Chapecoense e a gente pode estar a 2 pontos terminando essa rodada. E se Deus quiser, o Atlético vença amanhã, jogue bem, né? Que amanhã não venha ter nenhum erro e que a gente consiga sair com um resultado favorável. Tamo junto nessa atleticana. Amanhã a gente se vê no pós-jogo. Se você puder curtir, compartilhar. E vamos ver o que vai dar. Um grande abraço. Sempre aqui, ó, na torcida pelo nosso Furacão. O tempo todo incentivando o Furacão. Não importa a partida que você disputará. Vamos para cima, Cap! Vamos, meu Furacão. Vamos para cima. Se Deus quiser, a gente vai vencer.